começando pelo Fla-Flu. Flu. Olha, Flu. cara, o Flamengo, Pô, tem que ser trivice ele, pô. Flamengo Flamengo demite o Felipe Luiz depois de ganhar de 8-0 do Madureira no Carioca. Assim, perdeu a Recopa pro Lanús, perdeu a Supercopa também. Assim, mas acho que o Flamengo erra em demitir o Felipe Luiz. Assim, porque é um cara que é verdade, perdeu 2 títulos ali, mas assim, começo de temporada ainda do Flamengo, acabou de ser campeão de Brasileirão, Libertadores. Cara, tem que ter um pouco mais de paciência, assim, acabou de ser campeão. Entendo, a torcida do Flamengo é muito grande, é uma torcida de muita pressão, assim, não tem jeito, um começo de temporada difícil já causa algumas coisas ali, mas acho que deveria ter um pouco mais de paciência. Agora vai chegar o Leonardo Jardim, que é um técnico muito bom, no Cruzeiro fez um grande trabalho, mas é um começo ainda. No Fluminense vem muito bem, o time do Zubeldia fez um ano passado muito bom e vem jogando futebol legal, trouxe reforços e acho que, pelo momento, eu vou de Fluminense. Bom, sobre o Leonardo Jardim, ele já perdeu pra gente, já foi eliminado já, né? Pra gente, né? Apesar do Gabriel ter falado que ele fez um ótimo trabalho, fez um bom trabalho, mas pelo time que foi montado era para ter sido mais, né? Para ter sido melhor, né? Eu achei que ali no finalzinho ele, não sei se foi o time, se foi ele, sofreram bastante ali no Campeonato Brasileiro e terminou não conseguindo, não almejando ali, né? Porque eu tava torcendo pro Cruzeiro ganhar, né? Brasileiro, para nem Palmeiras e Flamengo, né, velho? Pra gente zoar esses caras, porque esses caras é chato quando ganha, velho. Verdade. Palmeiras e Novo Horizontino. Olha, final do Paulistão, cara, assim, eu entendo nosso colega aí deve estar torcendo muito pelo Novo Horizontino, seguindo um pouco mais o caminho racional. Racional, Quero muito o Novo Horizontino ganhar, torcendo aí para eles, mas acho que o Palmeiras vai conseguir administrar aí. Palmeiras tá melhorando na temporada, acredito que vai conquistar esse título, apesar que amanhã eu vou ser Novo Horizontino até o final. Cara, vindo pela razão, né? O Palmeiras tá com a vantagem até do empate, né? Pode perder por 1-0 e ir pros pênaltis, ainda tem uma possibilidade de ser campeão, né? Vou torcer, como já falei, vou torcer muito pro Novo Horizontino, vou até fazer o react aí, né? Amanhã, vou fazer o react. O Gabriel viu assistindo, acompanhou o react que eu fiz do primeiro jogo. Ei, rapaz, não é o Corinthians, não. É o Novo Horizontino. Não, pô, mas torcer, né, meu? Torcer contra aí os palmeirenses aí é bom, né? E aí, mas pela lógica vai dar Palmeiras, né, cara? Mas eu vou torcer aí pro Novo Horizontino porque muito também porque o segundo tempo do Novo Horizontino foi muito bom, cara, diante do Palmeiras. Eu acho que a postura do Novo Horizontino no primeiro tempo que deixou a desejar, porque a gente esperava. Tudo bem, tem um cara que é do Palmeiras, né? Que tá fazendo a diferença lá no Novo Horizontino. E ele não pôde jogar por contrato ali, né? A não ser que pagasse 1 milhão. E que realmente é ele que rege o time do Novo Horizontino, né? Talvez se conversa aí, né? Que talvez o Novo Horizontino pague a multa para ele jogar o segundo jogo. Mas, pela lógica, o Palmeiras está com a chance e a probabilidade de o Palmeiras ganhar é grande, né? Mas eu vou torcer pro Novo Horizontino aí, quem sabe, pelo segundo tempo que o Novo Horizontino fez, cara, eu dá uma esperançazinha assim que o. E pelo jogo que o Novo Horizontino fez contra o Corinthians, né? Que foi totalmente diferente. O Novo Horizontino jogou na casa do Palmeiras, primeiro tempo um pouco mais recuado, o segundo tempo saiu pro jogo, pressionou, teve um pênalti que perdeu, claro, se colocasse ali ia ser uns 2-1 de qualquer forma, mas o segundo tempo o Novo Horizontino subiu as linhas, pressionou o Palmeiras não conseguiu jogar, dar passe, trocar passe, o Palmeiras era só chutão lá na frente, Então eu gostei muito pelo segundo tempo do Novo Horizontino, talvez o Novo Horizontino vá fazer isso agora nesse segundo jogo. Agora, é claro, vai se expor, né? Vai deixar o espaço ali pro Palmeiras correr em contra-ataque, velocidade, vai ser perigoso. Mas eu vou torcer pro Novo Horizontino aí. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Olha, aí eu já vejo um jogo bem equilibrado, né, na final do Mineiro, que assim, eu vejo o Cruzeiro do Tite bem abaixo, bem frágil, não gosto do time do Tite até o momento, vi o jogo contra o Curitiba, né, estive na Rede Malaguinha ali cobrindo esse jogo e vi um jogo muito abaixo do Cruzeiro, que dependia muito de
alguma questão técnica ali de tirar um coelho da cartola, o Matheus Pereira, o Gerson, o time do Cruzeiro, o Caio Jorge, faltava mecanismos do time do Cruzeiro, achei muito abaixo nesse jogo em específico que eu acompanhei. E assim, posteriormente, alguns jogos mais complicados, empatou alguns jogos do Mineiro ali, numa dificuldade. Para mim é bem abaixo do time do Cruzeiro, não tem me agradado muito, apesar eu gosto do Tite como técnico, mas acho que ele ainda não conseguiu encaixar esse time com as suas ideias, eu acho que está abaixo. Já o Galo também não vem de um bom momento, o Galo passou por demissão do Sampaoli, agora chegou o Eduardo Domingues, que é um técnico muito, muito legal, né? Fez um trabalho muito bom em Estudiantes, não é um grande técnico, mas é um começo ainda. Cara, eu acredito que o Galo vai ganhar esse Mineiro aí, acho que apesar do Tite ter mais tempo no comando, eu acho que o Galo tem um elenco mais calibrado ali, tem reforços muito legais, acho que o Galo se reforçou bem e acho que vai acabar ganhando esse Mineiro aí, muito pelo time do Tite ainda não ter se encaixado muito bem. Cara, eu vou torcer pro Cruzeiro, cara. Eu torço muito pro Tite, apesar de ele mentir, né? Apesar dele ter mentido. Seu Tite, mentiroso. Mas eu vou torcer pro Cruzeiro, vou... Assim, torcer não, né? Se o Cruzeiro ganhar, eu vou ficar feliz, né? Você simpatiza com ele, digamos assim. Eu quero que o Tite fique lá mesmo, entendeu? Eu acho que o Tite tá tendo alguns problemas ali, cara. Não sei se é de elenco, se é de gestão. Já teve um bafafá ali com o filho dele. Não sei se o Tite tá com essa disponibilidade toda para trabalhar, né? É uma pessoa que passa pelo que ele passou, que é uma ansiedade muito forte, né? Junto ali com uma meio depressivo, é difícil, né? Não é a pessoa não se recupera assim de uma hora para outra, né? O Tite, ele sentiu muito a passagem dele pela seleção brasileira, cara. Porque o Tite tem os melhores números que a seleção brasileira já teve na história, é com o Tite. Porém, não ganhou Copa do Mundo. Poderia ter ganhado duas, né? Já pensou? Mas não ganhou as duas. Chegou bem pouco, né? Bem perto, né? E terminou não ganhando. E foi um trabalho ótimo pela seleção brasileira o Tite fez, né? E aí ele vai para o Flamengo depois de toda a polêmica que ele renegou o Corinthians por 2 ou 3 vezes. E aí ele vai para o Flamengo com o elenco que o Flamengo tem. Se você pegar os números do Tite do Flamengo, não são números ruins. Porém, o jeito que o time estava jogando não estava legal para a torcida, né? Porque a torcida quer que o time jogue bonito. Só que a torcida esquece que do outro lado tem outro time, né? Tem 11 jogadores que querem derrubar o Flamengo. Tem isso, né? Que querem derrubar o Corinthians, que querem derrubar o Atlético Paranaense, que querem vencer. Né? A gente tem que ter, o torcedor tem que partir dessa lógica também, entendeu? Então, assim, os números do Tite no Flamengo foram muito bons, mas a saída dele do Flamengo também abalou demais ele. Junto com a saída, junto pela forma que ele fez na seleção brasileira e pela saída do Flamengo, eu acho que ele sentiu muito esse baque aí, né? Eu acho que o Tite envelheceu aí uns 10 anos, tá ligado? Com essas passagens aí pela seleção brasileira e pelo Flamengo, né? E claro, eu sou suspeito de falar, porque eu gosto muito do Tite, do trabalho dele. É o treinador que está marcado na história do Corinthians, que foi o treinador que trouxe a Libertadores, foi o treinador que trouxe o Mundial do Corinthians, né, o segundo Mundial. Então, assim, eu sou sempre suspeito para falar do Tite, mas, cara, eu espero que ele possa fazer um bom trabalho no Cruzeiro e que possa dar a volta por cima, cara. Entendeu? Porque ele parece ser uma pessoa bem coerente, né? Mente um pouquinho, mas é coerente, né? Mas, de qualquer forma, eu espero que o Cruzeiro ganhe. Eu acho que o Cruzeiro já tá sofrendo um pouquinho aí com o Galo, né? Um tempinho já, né? Então tá bom, né? Quebrar um pouquinho aí o ritmo, né? É como o Novo Horizontino e Palmeiras, né, cara? Pô, já pensou o Novo Horizontino campeão? A quebrar uma sequência aí dos times grandes tá ganhando, né, cara? Isso é bom pro futebol. É ruim pra quem perdeu, mas é bom pro futebol paulista, tá ligado? Que consegue quebrar as conquistas dos grandes, né? Dos 4 grandes, né? Grenal. O Grêmio tem uma vantagem de 3-0 conquistado no primeiro jogo. Aí pode jogar a toalha, meu filho. Você facilita meu palpite aqui, né? Porque assim, o Grêmio, eu dei uma olhada no jogo de ida, né? O Grêmio fez um jogo muito tranquilo na arena, fez um 3-0, já uma vantagem muito grande, uma vantagem bem legal, já consegue encaminhar meio que esse título. Então, assim,
vou seguir essa linha aí, a não ser que o Internacional faça história aí nesse Grenal, mas a princípio o Grêmio deve conquistar esse título aí, um título merecido aí do time do Luiz Castro, que é um técnico que eu gosto muito do Luiz Castro no Brasil, faz um trabalho bem legal no Botafogo, acabou por sair, mas é um técnico muito bom, e o time do Grêmio aí, se encaixar com ele, deve dar muito trabalho aí no Brasileirão, e já o Internacional tem que se encaixar ainda, tem que dar uma melhorada, o time joga bem em transição, como foi contra o Flamengo, por exemplo, mas é um time que tem dificuldades para propor, então assim, o Internacional tem muito trabalho a fazer durante esse ano, mas tem um ano de reconstrução, né? O Internacional vem de um ano complicado, temporada passada, então acho que o Grêmio deve encaminhar esse título aí e concretizar amanhã. Barra Chapecoense. Barra. Desculpa, debatendo, você ia Não, falar? coisa rápida. Eu acho que o título para o Internacional é mais importante que para o Grêmio nesse momento, né? Eu acho que talvez só muda ali se o Internacional logo, antes dos 10 minutos, fazer um gol, cara. E se ele não fizer antes dos 10 minutos, eu acredito que realmente o Grêmio encaminhou tranquila a taça aí, a conquista do Campeonato Gaúcho, cara. Barra e Chapecoense. O Barra ganhou o primeiro jogo de 3-1 da Chape. Cara, esse jogo aí, cara, eu tô... Arena Condá, foi? Oi? Se eu não me engano, a ida foi no estádio do Barra. Na ida foi no estádio do Barra. A volta vai ser na Arena Condá. Cara, esse jogo eu tô bem curioso pra ver. Eu vi o jogo de ida, dei uma olhada depois do jogo ali, dos melhores momentos. Mas, cara, o jogo eu tô curioso, porque assim, o Barra é um trabalho bem interessante que eles estão fazendo. Né? Foram campeões da Série D no ano passado, vencendo o Santa Cruz na final. Agora vem pra Série C. Já fizeram um bom catarinense no ano passado e agora batem final e fazem um 3-1, que é uma vantagem bem legal em casa, abrir logo 2, já chega bem pro jogo de volta na Arena Condá, que vai ser um jogo bem difícil para eles, né, naquele gramado sintético da Chapecoense, um jogo rápido, um jogo que vai estar lotado provavelmente numa pressão grande, eles que jogam lá em Camboriú, um jogo bem naquele estádiozinho mais acanhado deles, fizeram o seu placar, mas é um jogo que eu tô curioso e assim, eu vou ir pelo lado do Barra, eu vou ir mais ali pela zebra, porque assim, o Barra consegue abrir uma vantagem de 2 gols, e a Chapecoense não é um time que tem me brilhado os olhos nesse começo de ano. É verdade que vence o Santos na primeira rodada, mas assim, o Santos ainda sem seus principais destaques, sem essa dependência que eles têm ali do Neymar, sem o Gabigol, time bem desfalcado no Santos nesse primeiro jogo, tomou um 4-2 ali, e assim, empatou com o Curitiba em casa, então assim, é um time que teve seus bons momentos, mas não me passou muita confiança ainda, tem um elenco ainda acho que não é a nível de Série A, na minha opinião. Então, assim, eu acho que a Chape não vai conseguir conquistar esse título e muito pelo mérito do Barra, que fez um trabalho muito legal, um time bem novo. Acho que vai conquistar esse título aí para surpreender no Campeonato Catarinense, que inclusive ontem, né, caiu o Figueirense e o Joinville, 2 times bem grandes, de camisa de Santa Catarina, que foram rebaixados para a segunda divisão do estadual. Então, Santa Catarina tem isso. O Figueirense, os 2 caíram, né, ontem, e teve alguns anos atrás o Criciúma tinha caído também, então assim, em Santa Catarina, realmente alguns times grandes ali têm tido má gestões, né, e caindo aí no estadual, no Campeonato Brasileiro também. Por outro lado, alguns times menores, de menos nome, como o Barra, que está nessa final, tem crescido e venceu o jogo de ida, então eu acredito que o Barra vai conseguir esse título inédito aí para o time de Santa Catarina. Sobre o Barra aí, eu não acompanho muito. A Chapecoense eu sempre acompanhei lá desde o dia do tempo que ela subiu para a primeira divisão, depois daquela tragédia lá, né? Eu acho que é o único time verde que assim eu tenho uma simpatia legal, tá ligado? É o único time Isso verde. todo mundo aqui nessa live concorda. Entendeu? Mas, cara, eu não sei, cara. Eu acho que a Chapecoense na Arena Condá, cara, ela com grama sintética, sem grama sintética, o time é embaçado, viu? O time é chato, é enjoado, sabe jogar em casa. Eu não sei, não. Eu arriscaria na Chapecoense aí, né? Para ganhar o título aí, catarinense. Luverdense misto. O primeiro jogo acho que deu 0-0. Olha, Fábio, daí eu já não tenho muito conhecimento assim, né, atualmente, né? São 2 times que jogam divisões inferiores, Série D, e acho que o Luverdense até sem divisão,
Luverdense já teve nome, já jogou Copa do Brasil, Série B, o misto, se não me engano, já é um dos maiores campeões ali do Mato Grosso, cara. O Assim, misto é bastante conhecido também, né? o misto é bem grande ali na região, e, cara, eu não vou negar, não vi o time jogar, mas por nome, assim, vou no palpite mesmo, acredito que o Luverdense vai ganhar, tô até torcendo o Luverdense, já acompanhei, espero que possa voltar aí a ganhar um título importante. Eu também não apoio muito, assim. Eu acho que qualquer um que ganhar aí tá bom demais. Tá certo. O Remo ganhou o primeiro jogo por 2-1. Olha, daí é um jogo interessante, hein? Jogo legal. Na ida, o Paysandu conseguiu vencer, né, cara? Pra você ver, né? Clássico realmente não tem favorito. Eu sigo muito com essa. Não, na ida diz que o Remo ganhou por 2-1 aqui na matéria que eu achei. Não, mas foi o Paysandu que ganhou. Na ida foi o Paysandu. Foi 2-1 pro Paysandu. Ah, verdade, eu li Paysandu errado. ganhou, O foi? que o Isso. Soro faz com a pessoa? É como eu tava comentando ali, né? Eu sigo essa daí que, pra mim, cara, clássico não tem favorito. Você vê ali o Remo na Série A, um ano importante, um dos maiores anos da sua história, jogando primeira divisão, e já o Paysandu numa crise gigantesca. Enquanto o seu rival sobe para primeira, o Paysandu cai para terceira, e mesmo assim no clássico, vai lá e o Paysandu consegue vencer por 2-1, fazer essa vantagem. Já assim, porque, cara, o Remo realmente tinha o Osório no comando e já caiu, já foi demitido. Que surpresa, né? Que surpresa. O Osório caindo, né? Com 3 Brasileirão, já caiu já o Osório. Então, assim, quem é atleticano já imaginava que isso aconteceria, uma das coisas mais óbvias, assim, né? Treinador que é maluco da cabeça, assim, não dá para entender realmente. O cara que não bate bem. Então, assim, a torcida já não vinha gostando do trabalho dele. Então, assim, o Remo perde a ida e o Paysandu agora vai jogar a vida, cara. E assim, o Remo não trouxe um técnico ainda, um elenco, cara, muito diferente, para bem dizer assim, de jogadores de mais nome, mas jogadores de apostas também, ali um Vitor Bueno, Patrick de Paula também, time bem diferente do Remo, cara. Eu tô mais pelo Paysandu, que já fez a vantagem. Claro, o Remo, para mim, tem mais nome, mas ainda não se encaixou. Técnico não bateu as ideias ainda. Então, acho que o Paysandu vai conseguir vencer aí, mais pelo momento que o time tá bem no estadual, vai conseguir vencer. Já fez a vantagem e vai conquistar esse título. Cara, pra mim, pela história aí, né? Não que o Remo não tenha história, mas o Paysandu tem uma história aí na Libertadores fenomenal, né, cara? É um time que também eu sinto uma simpatia por ele, tá ligado? E não é fácil, né? Lá do. Eu sou aqui no Nordeste, né? O Pará é lá no norte, né, cara? Mas são dois times de grande torcida, né? O Remo e o Paysandu. Tem mais torcida que o próprio Santos, que o próprio Botafogo. São dois times que lota demais o estádio, bem diferente de Botafogo, Santos, né? Então, são dois grandes times com grandes histórias aí, mas a minha simpatia é mais pelo Paysandu aí, pela história que já fez na Libertadores aí, ganhando do Boca Juniors. Foi bom demais, viu? Ceará e Fortaleza, o que vocês acham que dá? Olha, aí tá um jogo legal também no Castelão, torcida dividida, aquele clima legal de clássico, né? Clássico do Nordeste, o clássico Ceará e Fortaleza é um clássico que eu gosto muito, acho que na maioria das vezes são jogos bem equilibrados, principalmente nesses últimos anos, né? O Fortaleza chegou a estar em Série C muito tempo, passou por um tempo muito difícil, mas que em algum momento conseguiu passar o Ceará, né? Jogou Libertadores, Copa do Brasil foi longe, ganhou muita Copa do Nordeste, um time que cresceu muito, mas agora teve essa queda para a Série B que me lembrou muito do Atlético, né? Um time que foi mal montado, muita mudança de técnico, acabou caindo, mas um time muito bem estruturado, né? Muito pelo Marcelo Paes, que agora está no Corinthians, mas fez um trabalho muito legal no Fortaleza e agora eles estão nessa reconstrução, né? Um ano de Série B, mas acho que o Fortaleza se reforça bem. Chegou até o Luiz Fernando, ex-Atlético, né? Acho que até vai render na Série B, um jogador que, para nível de Série B, acho que até vai ajudar. Então, assim, acho que o Ceará já é um time que caiu junto, né? Mas acho que é um time que se reforçou bem também, tem alguns reforços pontuais ali, mas para mim tá bem equilibrado, se eu não me engano, ainda acho que foi 0-0. Então, assim, acho que é um jogo bem equilibrado. Tô mais pelo Fortaleza, que é um time que eu simpatizo bastante, né? O Mozaniel falou aí do Paysandu.
além do Atlético, o Atlético eu torço, né? Mas que eu simpatizo, assim, além do time do Atlético, o Fortaleza é um time que eu acho bem legal, eu gosto da torcida deles, tem toda a união aí da Fanáticos com a torcida Fortaleza. Então acho que eles vão ganhar e eu tô torcendo para o Fortaleza conquistar esse campeonato cearense. Eu vou acompanhar aí o colega aí. Eu também simpatizo bastante aí com o Fortaleza. Gosto muito dos dois times, né? O Ceará e o Fortaleza. Um leva o nome do estado, o outro leva o nome da capital. Então tá empatado, né? Mas eu acho que, pelo momento do Fortaleza, eu acho que pô, seria bacana eles ganharem um estadual para dar ânimo e dar mais força aí, para eles voltar para a primeira divisão, né? Náutico e Sport. O primeiro jogo deu 3-3, pelo que eu vi aqui. Pô, jogão, hein? Sim, eu também vi ali os melhores momentos desse jogo aí também, cara. Jogo pegado, jogo legal mesmo, assim. Lá em Pernambuco eu vejo já alguns times melhorando, né? O Santa Cruz tá fora da final, mas também conseguiu chegar na Série C, conseguiu acesso, né? De bastante investimento. O Náutico consegue acesso também, né, sobe para a Série B. A equipe do Náutico ano passado fez um trabalho muito legal, conseguiu esse acesso. Já o Sport foi mal, foi muito mal, né? Na Série A, montou um time muito abaixo, nem chegou a disputar contra o rebaixamento, foi lanterna durante uma parte do campeonato, montou um time extremamente abaixo. É isso, Série A. Se você não montar um elenco a nível, você é massacrado e não teve chance o esporte, infelizmente, no ano passado. Cara, para esse clássico eu acho que tá muito em aberto e equilibrado também, né? Deu para ver na ida um 3-3, um jogo muito pegado ali. Então, assim, decidido no final. Cara, eu acredito que o time que tá mais bem montado pelo momento, acho que o Náutico vai conseguir conquistar esse título aí. Em DPS vai ser nos aflitos, né? O jogo de volta. Então, acho que o Náutico é um time que vai conseguir vencer esse título aí. Tem um time legal, já bem montado desde a Série C, conseguir esse acesso. Já o Sport passa por essa reconstrução, caiu da C para da C não dá para B. Então, assim, tem que tá tentando se encontrar ainda, muito protesto da torcida. Então, gosto do Náutico também, acho que vai conseguir esse título pernambucano no. Falar do Náutico, né? É lembrar do Grêmio, né, cara? A Batalha dos Aflitos aí é difícil é difícil a pessoa esquecer, né, cara? Cara, pelo momento do Náutico, já há um bom tempo aí que não figura aí entre a primeira divisão, né? Há um bom tempo aí. Acho que eu vou torcer pro Náutico aí, Náutico ganhar um estadual aí para dar aquela força aí, né? Dar aquela reanimada, né? O Sport já teve aí na primeira divisão, como o nosso amigo falou, não aproveitou, montou um time bem meia boca, além de montar o time bem meia boca, meter a mão ainda com força em cima do Sport, né? Para ajeitar o restante do time. Além de um time muito fraco que ele montou, né? Tiveram jogos que realmente foram bastante prejudicados o time do Sport. Mas eu torci aí pro Náutico. O Náutico já há um tempo que não figura aí na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.